A poeira grudava no rosto dela, parada, descalça, dentro do curral. Emília não se mexia. O vestido rasgado esvoaçava no vento seco. À sua frente, o alazão negro escavava o chão, cabeça baixa, respiração ofegante, pronto para o ataque. Do lado de fora da cerca, homens riam, mas Emília já nem os ouvia mais. Só conseguia ver os olhos do animal. E por um segundo, eles não pareciam bravos. Pareciam com medo. Aquela manhã tinha começado como qualquer outra. Emília Souza, 13 anos, levantou antes do sol no casebre rangente que dividia com a mãe doente. O ar cheirava a madeira úmida e chá de hortelã. Ela embrulhou a broa de milho e as fatias de maçã que fizera na noite anterior. Beijou a testa da mãe e rumou para a vila, pés no chão e o peito cheio de esperança. Riacho Seco se preparava para o leilão de gado anual e homens ricos de cidades distantes tinham chegado, ostentando botas brilhantes e risadas mais altas. Viram Emília na beira da estrada, cesta na mão, e sorriram de canto como se ela fosse só mais um detalhe na paisagem. Ela só queria vender o suficiente para comprar o remédio da mãe. Mas o mundo tinha outros planos. Esta é uma história sobre crueldade, instinto e um tipo de laço que ninguém esperava. Mas naquela tarde, algo aconteceria dentro daquele curral que ninguém poderia ter previsto. O vilarejo de Riacho Seco era pouco mais que um punhado de casas jogadas ao redor de uma estrada empoeirada e uma caixa d'água que não funcionava direito há anos. Mesmo assim, Emília amava aquele lugar. Amava o jeito como a luz batia nos campos de algodão de manhã, o som dos grilos ao entardecer e o cheiro da broa de milho esfriando no parapeito da janela. Sua casa ficava bem no cantinho do vilarejo. Um casebre de madeira torto, encostado numa velha figueira que parecia estar morrendo. Lá dentro, sua mãe, Margarida Souza, passava a maior parte dos dias tossindo baixinho debaixo de uma colcha desbotada. Antiga professora, Margarida tinha ensinado metade das crianças do lugar a ler, incluindo Emília. Agora, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar um livro. Emília cuidava dela, cozinhava, limpava, vendia o pouquinho que conseguiam assar. Toda manhã beijava a testa da mãe antes de encarar o mundo com a esperança equilibrada numa cesta de palha. Naquele dia, como em todos os outros, Emília foi para a vila com seus quitutes e uma determinação silenciosa. Mas ao passar pela venda, ela os sentiu. 3 homens de camisas impecáveis e botas que nunca tinham visto lama. Caio Pereira, Bruno Costa e Cadu Rocha estavam encostados em suas caminhonetes pretas, como se fossem os donos da estrada. O perfume deles chegou antes das palavras. "E aí, Gracinha?" Caio chamou, a voz macia e cortante. "Tá vendendo pedra nessa cesta?" Emília continuou andando, cabeça baixa, mas Cadu entrou no seu caminho. "Deixa a gente ver o que a roceirinha trouxe para nós." Ele puxou o pano da cesta dela, e fatias quentinhas de broa de milho rolaram pela terra. Emília se ajoelhou depressa, as mãos tremendo enquanto juntava a comida. "Nem gasta saliva." Bruno riu. "Ela capaz que nem sabe falar." Os moradores olharam para o outro lado. Ninguém se meteu. Emília se levantou, segurando o pão estragado com os dedos trêmulos. Não chorou. Ali na frente deles, não. Apenas encarou Caio Pereira, os olhos firmes apesar do rosto queimando. Ele sorriu como quem encontrou um brinquedo novo. "Corajosinha, hein?" ele disse. "Vamos ver até quando dura." E naquele sorriso estava a primeira sombra de algo muito pior. Emília não dormiu naquela noite. Ficou sentada nos degraus da frente do casebre, abraçando os joelhos, ouvindo o vento assobiar pela figueira. Lá dentro, a respiração da mãe arranhava como folha seca roçando madeira. O vidro de remédio na mesa estava quase no fim. E o pagamento só dali a 2 semanas. Precisava de um milagre, ou pelo menos um pouco mais de bondade do mundo.
Na tarde seguinte, enquanto passava perto do cercado do leilão, na saída da vila, a voz de Caio Pereira cortou o ar como faca. Emília, tenho um servicinho para você. Ela parou, hesitante, mas se virou. Caio estava encostado na cerca do curral com seu sorriso convencido de sempre. Bruno e Cadu o ladeavam, mascando palito e sorrindo também. É simples, Caio disse. Deixei cair um negócio lá dentro do cercado mais cedo. Uma bandana daquelas caras. Aposto que você pega rapidinho, né? Ela olhou para o curral. Lá dentro, um alazão negro enorme andava de um lado para o outro, devagar, o pelo brilhando como óleo, narinas dilatadas, músculos se mexendo sob a pele. O animal parecia meio selvagem. Emília balançou a cabeça. Esse cavalo parece bravo. Caio riu. Ele só está agitado, a cerca é forte, ele não vai chegar perto de você, entra e sai 10 segundos, a gente até te paga. Ela hesitou. A ideia do dinheiro, remédio, o rosto da mãe, pálido e cansado. Era só um pedaço de pano, só alguns passos. Tá bom, ela disse baixinho. Bruno abriu a porteira. Então, vai lá. Ela entrou sentindo o ar mudar. O alazão parou de se mover. Suas orelhas se viraram para frente. A porteira bateu atrás dela com um estrondo que ecoou pelo terreno vazio. O quê? Ela se virou. Os homens estavam rindo. Bruno levantou o celular. Melhor pegar logo, Gracinha. Ele não gosta de visita. O coração de Emília disparou. O cavalo a encarava agora, olhos negros e fundos, fixos nela como um gavião caçando. Deu um passo lento, depois outro. Ela recuou, as mãos tremendo. Isso não tem graça, ela sussurrou. Cadu assobiou. Vamos ver se ela corre. Emília ficou paralisada, o ar lhe faltou. O alazão baixou a cabeça e escavou a terra, bufando com violência. Não havia bandana nenhuma, nenhum serviço. Apenas ela, e ele, e o som de 3 homens rindo do outro lado da cerca. Ela fechou os olhos e sussurrou. Por favor, não me machuque. Mas no silêncio que se seguiu, ninguém ouviu. Na manhã seguinte, a história já tinha se espalhado. Em Riacho Seco, fofoca corria mais que vento. Ao nascer do sol, metade da vila já tinha ouvido falar da pobre menina e o alazão selvagem. Uns diziam que o cavalo quase a matou. Outros juravam que ela tinha um jeito estranho com os bichos. Mas ninguém mencionava as risadas. Ninguém falava dos 3 homens atrás da cerca. No armazém, Emília entrou para comprar aspirina para a mãe. As conversas pararam. Os olhares a seguiram como se ela carregasse uma maldição. O caixa nem sorriu enquanto ela deslizava as moedas pelo balcão. Pode ficar com o troco, Emília disse baixinho. Ninguém respondeu. Lá fora, 2 meninos da sua escola passaram e deram risadinhas. E aí, encantadora de cavalos? Um deles gritou. Como é ser amiguinha de um monstro? Ela continuou andando. A garganta ardia, mas ela não ia chorar. Ali não. De novo não. Em casa, Margarida notou o silêncio da filha. Você está tão quieta hoje, ela disse entre tosses. Emília forçou um sorriso. Só cansaço. Margarida estendeu a mão trêmula. Sabe, existe um tipo de força no silêncio. Mas não deixe que ele vire vergonha. O que quer que tenham dito, o que quer que pensem, eu sei quem você é. Emília concordou com a cabeça, mas sentia um vazio no peito. Mais tarde, naquela tarde, ela passou de novo pelo curral, agora vazio, exceto por moscas circulando sobre a poeira. Ela encarou a porteira, lembrando do baque dela se fechando, da respiração bufante atrás dela. Ainda podia sentir o ar se mover quando o alazão chegou mais perto. Mas ele nunca atacou. Ele apenas parou. E de alguma forma, isso confundia ainda mais as pessoas. Bruno tinha filmado um clipe curto e tremido que apareceu na internet ao anoitecer. Mostrava ela parada no meio do cercado, o alazão andando de um lado para o outro, bufando, circulando, mas nunca atacando. O vídeo viralizou na vila. Ela é amaldiçoada. Ela enfeitiçou o bicho.
Capaz que armou tudo isso para chamar atenção. Alguns até sussurravam que era mentira, que Caio tinha treinado o cavalo para ficar calmo, só para pregar uma peça de mau gosto. Ninguém perguntou como ela se sentia. No segundo dia, Emília não saiu de casa. Ficou ao lado da mãe, dando sopa na boca dela, que estava cansada demais para comer. À noite, sentava perto da janela, encarando o luar batendo nos campos vazios. Então, perto do anoitecer, ela viu algo estranho. Uma figura parada e quieta, encostada na cerca do outro lado da estrada. Era alto, de ombros largos e um chapéu surrado caído sobre os olhos. Ficou ali por um bom tempo, de braços cruzados, apenas olhando na direção do velho curral. Então, se virou e sumiu entre as árvores. Emília observou até o vento se acalmar de novo. Não sabia quem ele era. Mas pela primeira vez em dias, não se sentiu completamente sozinha. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de laranja e roxo, uma tempestade rolou das colinas. A casa rangia com o vento, a figueira gemia. Emília ficou acordada, a mão pousada no braço da mãe, ouvindo a tempestade. A lembrança daquele cavalo não a deixava. Não a força dele, nem o tamanho, mas o jeito como ele a olhou, como se soubesse, como se reconhecesse algo que nem ela mesma via em si. Lá fora, o vento uivava, mas lá dentro, o silêncio parecia dizer: ainda não acabou. Você já viu algum momento em que um animal agiu de forma mais humana do que as pessoas ao redor? Deixa um comentário aqui embaixo e me conta. Às vezes, sua história pode alcançar alguém que está se sentindo tão invisível quanto. E se o silêncio de Emília te parece familiar, você não está sozinho. O sol nasceu devagar sobre riacho seco, lançando longas faixas douradas pela estrada vazia. Emília estava do lado de fora com um balde de água e um punhado de pão amanhecido. Sua mãe tinha dormido a noite toda. Primeira vez em dias. Uma pequena vitória. Ela ouviu antes de ver. Um baque surdo e constante. Cascos, pesados, familiares. Virou-se na direção da estrada. Ali, andando devagar e sozinho, sob a luz da manhãzinha, estava o alazão negro. Meia-noite. Ele não estava correndo. Não estava empinando nem bufando. Andava como se pertencesse àquele lugar, cabeça baixa, a poeira se enrolando em suas pernas como névoa. Emília congelou. Ninguém o seguia, sem corda, sem cabresto. Apenas ele, vindo pelo caminho como se tivesse tomado uma decisão. Parou na beira do quintal dela. Eles se encararam através da cerca. Meia-noite soltou o ar com força pelas narinas. Um som suave, quase um suspiro. Então deu um passo à frente e dobrou um joelho. Ele se abaixou. Emília prendeu a respiração. O alazão se ajoelhou. Não de dor, não de medo. Como se quisesse, como um gesto. Ela deixou o pão cair. Com cuidado, devagar, ela se aproximou. Estavam a poucos metros de distância agora, a mesma distância do curral. Mas desta vez não havia gritos, nenhuma porteira batendo, nenhum homem rindo. Apenas o som dos pássaros acordando. Ela levantou a mão, trêmula. Meia-noite não se mexeu. Seus dedos roçaram o lado do rosto dele. Quente, real, presente. O momento se esticou. Da varanda, Margarida observava, em silêncio. Atrás de uma janela rachada, uma cortina velha se moveu enquanto um vizinho espiava. Ninguém conseguia entender o que estavam vendo, nem mesmo Emília. Mas uma coisa era clara. Ele veio até ela. Não por medo, não por instinto, mas talvez por reconhecimento. Ao meio-dia, a vila inteira já sabia. Meia-noite tinha ido até a casa do Souza, sozinho, e se ajoelhado. Alguns diziam que era um truque. Outros sussurravam sobre espíritos, presságios, coisas que não eram para ser entendidas, mas a maioria apenas ficou quieta. Walter Almeida não ficou. Bateu na porta do Souza naquela mesma tarde. Um homem alto, de botas gastas e jaqueta jeans, com a pele curtida de sol e silêncio. Emília não o conhecia, mas ele a conhecia.
Você é a menina, ele disse simplesmente. Do curral, Emília concordou. Eu trabalho com cavalos há mais tempo do que você tem de vida, ele continuou, os olhos firmes. Aquele alazão, ele tem sangue nos cascos. Já jogou homens por cima de cercas, mas ele se curvou para você. Ela olhou para baixo. Eu não fiz nada. É por isso que importa, ele disse. Você não forçou, não pediu. Você apenas estava ali. Walter fez uma pausa. Depois tirou uma pequena guaiaca de couro do bolso. Dentro havia um apito de prata e um pedaço curto de corda com nós. Se você estiver disposta a aprender, ele disse, eu te ensino, não a controlá-lo, a entendê-lo. Emília não falou nada no começo, mas sua mão se fechou ao redor da corda. Daquele dia em diante, Emília visitava o pasto de Walter, logo na saída da vila. Meia-noite a seguia, sem sela, sem cabresto, apenas presença. Walter lhe mostrou como se mover sem falar, como ler o mexer de uma orelha, o crispar de um músculo. Trabalhavam em silêncio, e Emília começou a sorrir de novo. As pessoas começaram a notar, nem todo mundo gostou. No boteco de Riacho Seco, Caio Pereira bebia uísque importado, enquanto o vídeo de Emília e meia-noite passava na tela trincada do celular de alguém. Ela acha que é domadora de cavalos agora? Ele resmungou. Cadu deu de ombros. A vila toda tá gamada. Dizem que o velho tá apoiando ela para a festa da colheita. Caio riu friamente. Essa é boa. Aquele alazão é proibido em competição. Ele é perigoso. Bruno se inclinou. Ela tá chamando atenção, atenção de verdade. Até seu pai perguntou sobre isso. Aquilo foi o estopim. Para Caio, humilhação não era só um roxo, era uma ferida. E Emília Souza tinha se tornado uma farpa em seu orgulho. Então, ele armou um plano. Uma semana depois, panfletos da festa da colheita apareceram por toda a vila. Provas de rodeio, julgamento de gado e uma adição de última hora. Um evento desafio com um prêmio grande o suficiente para atrair profissionais de outras comarcas. O que ninguém sabia, ainda, era que Caio tinha inscrito um novo cavalo no nome do primo. Um quarto de milha negro com um histórico brutal. Forte, rápido, ruim e treinado para o caos. Mas não era só isso. Ele também mexeu os pauzinhos para garantir que meia-noite pudesse entrar, se alguém conseguisse provar que o alazão era seguro o bastante para a arena. Deixa a vila ver quem ela é de verdade, ele disse para Cadu com um sorriso de canto. Deixa ela subir na frente da multidão e tentar controlar um monstro. Cadu ergueu o copo. E se o cavalo perder a cabeça? Caio sorriu sem calor. Aí a gente para de fingir que ela é especial. Na saída da vila, Emília escovava a crina de meia-noite sob a luz fraca do fim de tarde, sem saber do plano que se desenrolava. Mas algo no ar parecia mais pesado que o normal. Ela olhou para as colinas. E no fundo do peito, ela sabia. Eles ainda não tinham terminado com ela. A manhã da festa da colheita estava clara e vibrante, com um vento que carregava poeira e expectativa pelo recinto. Bandeirinhas tremulavam, crianças corriam atrás de algodão doce e alto-falantes chiavam música sertaneja para a multidão. Mas Emília não conseguia ouvir nada daquilo. Estava atrás dos bretes de espera, com uma camisa de flanela usada, calça jeans 2 dedos curta demais e a corda de Walter na mão. Meia-noite estava ao seu lado, imóvel, mas alerta, o pelo negro brilhando ao sol. Lembre-se, Walter disse baixinho, ele não segue ordens, ele segue confiança. Emília assentiu uma vez. Caio passou por ali, exibindo seu sorriso ensaiado. Não pensei que você viria. Ela não respondeu. O evento foi anunciado nos alto-falantes, uma demonstração aberta de controle e confiança entre PO e cavalo, sem celas, sem rédeas, sem comandos, apenas instinto. Quando Emília entrou na arena, a multidão cochichou. É a menina Souza. Com aquele cavalo? Alguém impeça ela, mas ninguém o fez. A porteira se fechou atrás deles. Emília respirou fundo.
Meia-noite ficou parado. O mundo pareceu sumir. As bandeirinhas, o barulho, a lembrança da cerca batendo. Ela ergueu a mão. Nenhum sinal, nenhuma pressão. Apenas presença. Meia-noite andou. Circulou a arena devagar no começo, os cascos batendo como um coração. Depois mais rápido, trotando, galopando, desviando de postes e tambores, como se conhecesse o caminho antes mesmo que o corpo dela se movesse. A multidão ficou em silêncio. Ela montou nele em plena corrida, sem sela, sem bridão. Apenas seus dedos embrenhados na crina dele e seu coração batendo no ritmo da passada dele. Na última curva, uma bandeira se soltou e voou no rosto de Meia-Noite. Ele empinou. A multidão prendeu o fôlego, mas Emília não puxou, não gritou. Inclinou-se para a frente e sussurrou: "Tá tudo bem, eu tô aqui." Meia-Noite desceu devagar, calmo, e ficou parado. A arena estava quieta. Então, aplausos, não altos no começo, nem frenéticos, mas reais. Um por um, as pessoas se levantaram, até aqueles que tinham virado as costas antes, até aqueles que tinham rido. Na lateral, Caio estava sentado, paralisado, maxilar travado. Bruno disse algo baixinho, mas Caio não ouviu. Apenas observou a menina e o cavalo saindo calmamente da arena. Emília não ficou para a entrega da fita de campeã. Não precisava de prêmio. Apenas conduziu Meia-Noite pelas rédeas pelo recinto, passando pelas pessoas, pela poeira e pela luz, até ficarem sozinhos de novo. E naquele momento, sol nas costas, o cavalo respirando firme ao seu lado, ela finalmente sentiu o que tinham tentado roubar dela. Não apenas dignidade, não apenas segurança, mas poder. Aquele tipo que não grita, aquele tipo que não precisa de permissão. Na manhã seguinte, a vila de Riacho Seco parecia diferente, não mais barulhenta, nem mais movimentada, apenas mais quieta, como se algo tivesse assentado na poeira. Emília caminhou pela feira livre com Meia-Noite ao seu lado. Ninguém riu desta vez. Ninguém desviou o olhar. Uma mulher da padaria lhe deu um pãozinho quente de graça. O homem do armazém de ração acenou uma vez, devagar e honesto. Em casa, Margarida se sentou na cama pela primeira vez em semanas. Suas mãos ainda tremiam, mas seus olhos estavam firmes. "Eu vi você", ela sussurrou. "Ele te ouviu." Emília sorriu e colocou a fita, amassada e empoeirada, na mesinha de cabeceira. Não pela vitória, pela prova. Walter apareceu naquela tarde com uma cela. Velha, rachada, mas forte. "É sua agora", ele disse simplesmente. "Você mereceu." Ela não perguntou o que viria depois. Ela apenas sabia. Daquele dia em diante, as pessoas vinham para a beira da vila não por negócios, mas por algo mais quieto. Vinham para ver Emília cavalgar com Meia-Noite pelos campos ao entardecer, sem gritos, sem chicotes, apenas vento e ritmo e confiança. A menina que antes ignoravam tinha se tornado outra coisa, não uma domadora, nem uma estrela, mas uma lembrança de que às vezes o que nos salva não fala, apenas aparece e fica. Talvez você conheça alguém como Emília, alguém quieto, ignorado, tratado como se não importasse, até o momento em que importa. Ou talvez você tenha sido essa pessoa. Se esta história tocou alguma coisa em você, reserve um segundo, deixe um comentário, me diga qual parte ficou com você e me diga de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde histórias como esta podem viajar, porque às vezes uma simples história sobre uma menina e um cavalo pode nos lembrar. As conexões mais fortes não precisam de palavras, apenas coragem e um pouquinho de coração.